vídeo de hoje você vai entender por que o seu inconsciente te prega peças. Você tenta e não consegue eliminar crenças limitantes. Quando eu fiz o curso de desprogramação de crenças limitantes da Bárbara Moreira, aí eu fui começar a cavucar minhas crenças limitantes. Tem um processo lá, algumas perguntas que a gente faz para poder identificar qual que é a crença limitante, qual que é a raiz daquilo ali. O meu inconsciente vivia pregando peça em mim. Eu colocava outras coisas que não tinham nada a ver. Por exemplo, eu coloquei lá a situação financeira. A situação financeira difícil, negativa. É porque... Olha o que eu escrevia. Porque eu queria deixar o dinheiro para minha mãe. Eu queria deixar o dinheiro para minha mãe. Eu contei isso num vídeo, né? Eu senti a pena dela. Sentir pena da outra pessoa, pena não é compaixão. Pena você tá olhando a pessoa como incapaz. Se eu tô olhando a pessoa como incapaz, será mesmo que eu quero que o dinheiro vá para a mão dela? Se eu enxergo a pessoa como incapaz? Nesse processo de quebra de crenças limitantes, você vai precisar admitir as suas sombras. Você vai precisar deixar as sombras vir para o consciente e conversar com elas para que elas se dissolvam. E as sombras se dissolvendo, ou você integrando essas sombras, assumindo esses aspectos, que tem aspectos que a gente acha que é feio, mas eles fazem parte da sua personalidade. E quando você começa a conviver de uma forma amigável com esses aspectos, as coisas começam a fluir na sua vida. E aí eu não queria admitir uma sombra, que era a sombra do egoísmo. Eu já falei, o egoísmo faz parte do ser humano. A gente sempre vai defender a nossa sobrevivência. A gente sempre vai defender a nossa existência. Medo da morte. Medo da morte. Ela fica se defendendo o ego. O ego é o corpo. Então, assim, quando a gente é criança, essas sombras, elas vêm com força, elas aparecem, os aspectos da nossa sombra, os aspectos da nossa personalidade, porque a criança, espontaneidade, a pessoa espontânea, ela joga na cara a sombra da outra pessoa, aquela sombra que a pessoa empurra para o inconsciente. Então a criança é espontânea. Gente, as crianças são espontâneas. As crianças não têm filtro, a gente sabe, né? As crianças, elas falam aquilo que dá na telha. Elas agem de forma espontânea. Elas gostam, não gostam. Quer, não quer. Eu não tô falando de birra, não tô falando da birra da criança. Tô falando da espontaneidade da criança. A gente sabe que as crianças são espontâneas. E crianças espontâneas despertam as sombras dos adultos. Então as pessoas falam assim, é muito mal educada, muito grosseira essa criança, né? A criança está sendo espontânea, está jogando na cara dela a sombra dela. E aquela pessoa não quer olhar para a sombra. Então, assim, o que aconteceu comigo lá na infância? Certa vez, se você tem a memória boa e você lembra dos momentos de traumas da sua infância, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu não sei definir se isso é bom ou ruim, porque tanto a pessoa que lembra o que aconteceu, quanto a pessoa que não lembra o que aconteceu, elas carregam bastante mágoa. E a pessoa que lembra, ela fica revivendo aquilo. Então eu lembro que o meu padrasto, certa vez, e isso era um hábito dele, pedir pra gente passar creme nos pés dele, creme hidratante. E teve um dia que eu não queria fazer aquilo. Eu não queria passar creme nos pés dele. E aí ele olhou pra mim e falou assim: você é egoísta. Você só quer venha a nós, ao vosso reino, nada. E aí eu acabei fazendo sem querer fazer. Fui lá passar o creme nos pés dele. Ele falou: você é egoísta. E eu, como eu precisava defender a minha persona, eu precisava defender a imagem de boazinha que foi construída desde pequenininha. Aquela máscara, ela não podia cair. As pessoas não podiam saber que eu era egoísta. Como se egoísmo fosse uma coisa terrível. A gente olha, o ser humano tem essa tendência a olhar e falar: nossa, que coisa feia, que pessoa egoísta. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, às vezes a pessoa não está bem, ela não quer receber ninguém na casa dela.
Só que você não pode ser espontâneo, você não pode ser natural, você não pode falar a verdade. Eu não quero receber ninguém aqui hoje. A pessoa precisa mentir, porque se ela falar a verdade, nossa, fulano é egoísta, né? Só pensa em si. Mas a gente precisa ser um pouco egoísta sim, para entender o que são limites saudáveis, para entender quais são os seus limites, para as pessoas não ficarem te invadindo. E aí ele falou isso. E eu por dentro, né? Não, eu não sou má, eu não sou egoísta. Isso foi um diálogo interno por longos anos. Eu fazia algo pra mim e ver um sentimento de culpa por estar fazendo algo por mim. E aí eu ficar com um diálogo interno e falando, mas eu não sou uma pessoa má, eu não sou má. Tentando provar que eu não era má, que eu não era egoísta, né? Que eu não era uma pessoa terrível. E aí quando ele falou que eu era egoísta, né, que eu só pensava em mim, aí eu tentei defender essa imagem de boazinha e fui lá passar o creme lá nos pés dele. Assim como outras coisas que aconteceram. Não estava afim de fazer, não estava afim de... Era criança, não estava afim de falar com alguém, cumprimentar alguém. Não era porque eu estava desejando mal daquela pessoa, nem nada. Eu só não queria cumprimentar o adulto lá e... Se você crescer assim, ninguém vai gostar de você. Aí você vai se empurrando cada vez mais, se empurrando e se identificando com o personagem. Então entenda que tudo é um processo. Dizer não para alguém que você considera importante, tudo é um processo, porque a gente não tem estrutura emocional para lidar com uma cura de uma hora para outra. Porque você vai entrar numa crise de identidade. Você vai dizer, quem sou eu? Mas eu não era essa boazinha? Não, mas eu agi assim a vida toda. Como que de uma hora para outra eu vou começar a agir de outra forma? Então, entenda que não adianta você ter pressa. É uma fase de transição. Você vai sair dessa fase, dessa personagem de bonzinho, boazinha, pro teu verdadeiro eu. A personagem da boazinha, ela te garantiu sua sobrevivência. Então assim, ela foi necessária. Eu tinha raiva da boazinha. Quando eu tava sozinha, só eu, sem as pessoas que eu precisava impressionar, eu sentia muita raiva da boazinha. Por que eu fico agindo assim? Por que eu não sou eu quando eu tô com as pessoas? Mas ela foi necessária. Ela garantiu a minha sobrevivência. Ela me trouxe até hoje. Ela me trouxe até aqui. E eu preciso ser grata a essa personagem. E sim, nós vamos usar personas, dependendo do contexto, dependendo da situação. O ser humano faz isso, naturalmente. Então, meu inconsciente me pregava peças. Eu ia lá, colocava, né, anotava as coisas, escrevia uma coisa bonitinha assim. Por que isso acontecia? Porque eu tinha medo do abandono. Porque eu queria honrar. Porque eu estava honrando. Não era. Vingança inconsciente. Já que você não me deu amor, não me deu afeto, você só jogou lixo emocional em mim, não é justo. Não é justo que eu tenha dinheiro e tenha que te dar. Então, para que a minha vingança seja concluída, eu vou ficar sem dinheiro, porque assim eu não tenho nada para te dar. Você não me deu, eu também não vou te dar. Olho por olho, dente por dente. E talvez você esteja julgando isso aí que eu estou falando. Os nossos julgamentos, as nossas sombras, onde mais tem sombras, são nos nossos julgamentos. Quando você admite, tem coisas que a gente não quer admitir nem para nós mesmos. Você tá vendo que eu estando sozinha, quando eu estava sozinha, eu ficava com os diálogos, mas eu não sou uma pessoa má. Eu não queria admitir, tá? Eu sou egoísta. Tá, eu sou egoísta, o ser humano é egoísta, não sou só eu que sou egoísta. Agora eu tô admitindo, eu sou egoísta. Aí eu vou conversar com o egoísmo. Para que eu quero esse egoísmo? Eu tenho a intenção de ferir alguém, de rebaixar alguém com esse egoísmo? Não tenho. Não tenho intenção de causar nenhuma dor em ninguém com meu egoísmo. Eu tenho o direito a não querer receber visita
tal dia. Eu tenho o direito a não comer mais. Não vou comer mais para que o outro fique feliz. Ah, porque é uma desfeita que você está fazendo comigo. Isso é um egoísmo saudável. Não. Eu estou olhando para a minha saúde. É a minha saúde, é o meu bem-estar. É o meu corpo. Isso é egoísmo saudável. Ah tá, mas com isso eu estou querendo ferir a pessoa? Não, não estou querendo ferir a pessoa. Então, essa história aí de que eu era uma egoísta terrível, caiu por terra. E eu parei de ficar, mas eu sou uma pessoa boa, não? Eu sou uma pessoa boa, tentando me convencer, né? Do contrário. O que será que você está tentando se convencer aí? Que você é, mas que na verdade você não é? Deixa aí nos comentários. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a se ajudar. Até a próxima.